Bom dia, espero que você tenha tido uma excelente semana, desfrutando do cuidado e da graça do nosso Deus. Eu queria convidar você, nessa manhã, a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 139. Essa vai ser a nossa leitura de hoje, Salmo 139. Acompanhe. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queria convidar você a orar comigo nesse momento e pedir pelo esclarecimento espiritual da parte do nosso Deus, para que a sua palavra encontre no nosso coração o seu alvo e nos transforme. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, confiamos a Ti o trabalho de nos esclarecer. Confiamos a Ti, Pai, esta tarefa de ajudar-nos a entendermos melhor a Tua palavra. Mas não meramente, Senhor, em termos intelectuais, cognitivos, mais do que isso, Pai. Queremos que a Tua palavra alcance os nossos corações de maneira a denunciar o nosso pecado, de maneira a apontar aqueles cantos e cômodos escuros, ocultos no nosso coração, que não temos permitido o Senhor habitar. Áreas da nossa vida que não permitimos que o Senhor reine sobre elas. Senhor, nos alcance
com a tua palavra, Santo Espírito de Deus, toque os nossos corações e nos dê o entendimento necessário para que ela fale com cada um de nós da maneira que precisamos ouvir. E é no nome do teu Filho Jesus Cristo que oramos. Amém. Existe um ditado que diz mais ou menos assim, que cabeça de juiz é como fralda de neném. Nunca se sabe exatamente o que vem pela frente, ou nunca se sabe o que você vai encontrar lá. Sinceramente, agora depois de já um tempo, com o João, não tem muito, assim, mistério, né? Na fralda do neném, ou você encontra número 1 ou número 2, mas eu imagino que esse ditado esteja se referindo ao tamanho da bronca que você vai encontrar lá dentro. De qualquer forma, esse ditado é comum, se você nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez, mas acredito que boa parte de vocês já tenham ouvido. E não é à toa que dizem isso. É muito comum numa disputa judicial ambas as partes procurarem um acordo. Nem sempre elas chegam a este acordo, mas é comum ambas as partes procurarem um acordo, porque o acordo ele é menos arriscado do que você entregar a decisão unicamente ao juiz, porque aí, como diz o ditado, a gente não sabe o que vem pela frente. Não sabemos para que lado ele vai pender, para que lado ele está inclinado e como ele vai interpretar toda a situação. Fico pensando com relação aos problemas que a gente enfrenta, as nossas dificuldades. Seria muito mais fácil que nós fôssemos sempre os juízes sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida, delegar a uma outra pessoa a capacidade ou a função, melhor dizendo, de julgar a nossa vida, julgar conflitos, desentendimentos. Confiar a outra pessoa é muito arriscado. Não está na nossa natureza. A nossa natureza é confiar no nosso próprio juízo, no nosso próprio julgamento. Bom, mas feita essa introdução, eu queria falar a respeito um pouquinho desse livro na Bíblia chamado Salmos, dessa compilação de poemas, de poesias, de louvores, de cânticos, para que a gente não incorra numa armadilha. Sempre que nós formos estudar os Salmos, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque os Salmos e os seus escritores, obviamente, não tinham a pretensão de necessariamente fazer tratados teológicos ou dogmáticos. Essa compilação de cânticos, de poemas, tem muito mais como objetivo nos revelar como era a devoção e a espiritualidade do povo de Israel. O livro de Salmos traz para nós, traz aí para o nosso conhecimento, exemplos de uma devoção saudável, exemplos da expressão da espiritualidade, da piedade daquele povo. E é sob essa ótica que a gente deve ler, que a gente deve interpretar e que a gente deve aplicar este salmo, sempre considerando e se perguntando a respeito da experiência que o salmista possui com Deus.
E isso sim, com certeza, terá desdobramentos teológicos, terá implicações teológicas e dogmáticas, mas a gente deve sempre começar a nossa leitura, a nossa exegese, a nossa interpretação, olhando para a devoção do salmista e se perguntando a respeito da experiência que ele tem com Deus. E com certeza, a partir dessa ótica, a partir dessa premissa, vai ficar muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Bom, sem mais delongas, eu queria convidar você a voltarmos a este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 139, mas eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria começar essa releitura agora de trás para frente, digamos assim. Leia comigo a partir do verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse salmo, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos, é um salmo impressionante no que diz respeito à sua sofisticação poética. Sem dúvida, o salmista tinha um grande domínio sobre a retórica e sobre a própria arte, digamos assim. E esse verso, especialmente no final, os dois últimos, eles são conhecidos. Existem louvores e louvores que usam esses versos e nós cantamos. Então, eles não são estranhos a nós estamos familiarizados com essa ideia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim existe algo que te ofende, se na minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Precisamos nos perguntar com que Deus o salmista está falando. Quem é esse Deus com o qual ele está se comunicando, para o qual ele está clamando? E com base nessa pergunta, vamos ler desde o começo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Obviamente, você percebeu, este é praticamente um refrão. Mas a partir daqui a gente começa a ter uma ideia da percepção que o salmista tinha do próprio Deus. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Respondendo a essa pergunta, quem é esse Deus do qual o salmista está falando? Quem é esse Deus para o qual ele está clamando? A gente, nesses primeiros versos, do 1 até o 6, a gente já tem a nossa primeira resposta. Ele é um Deus onisciente. É um Deus que tudo conhece. E é interessante porque aqui ele não está falando de um Deus que apenas conhece a respeito de tudo, mas um Deus que o conhece plenamente. Ele está falando de um Deus que tem acesso aos seus pensamentos mais íntimos, tem acesso às profundezas do seu coração, sabe até mesmo a palavra que vai chegar à sua boca antes que ela seja dita.
O salmista está dizendo o seguinte: olha, tu sondas e tu me conheces. O Senhor me conhece plenamente. E ele conclui essa primeira divisão, digamos assim, dizendo o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais e está para além do meu alcance. É tão elevado que nem mesmo eu o posso atingir. O conhecimento que o Senhor tem, inclusive sobre mim, é tão elevado, está tão distante, que nem mesmo eu alcanço esse conhecimento. O Senhor, em outras palavras, me conhece tão bem, mas tão bem, de um jeito que nem mesmo eu me conheço. O Senhor está por dentro de tudo. Sabe quando eu sento, quando me levanto, quando trabalho, quando descanso, de longe, conhece e percebe o meu pensamento. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. No verso 5 ele diz: tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. E aqui, no português, não faz tanto sentido para a gente, mas no hebraico, parece que ele está narrando o labor de um oleiro que o cerca por trás e pela frente e coloca sobre ele a sua mão. Quem é esse Deus para o qual o salmista está clamando, está dedicando esse belo poema? É um Deus que o conhece plenamente. E o conhece tão bem, que nem mesmo o próprio salmista tem noção da extensão desse conhecimento, tem dimensão da profundidade do conhecimento que Deus tem a respeito dele. Então, a gente tem já uma primeira resposta para essa pergunta, mas não para por aí. A partir do verso 7, ele diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Se num primeiro momento ele se refere a um Deus que o conhece plenamente, para além do seu próprio entendimento, agora ele fala a respeito de um Deus do qual ele não pode escapar. De um Deus do qual ele não pode fugir. E ele usa imagens muito vivas, muito vívidas, imagens muito interessantes para descrever isso. Por exemplo, ele diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá também estás. Ou seja, no mais altos céus e nas profundezas da terra, não consigo escapar do Senhor. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, aqui ele usa uma imagem poética, obviamente, para dizer o seguinte: primeiro ele fala em cima e embaixo, e agora ele fala do leste e do oeste. As asas da alvorada, o nascer do sol, depois nas extremidades do mar, onde o sol se põe. Seja no mais alto céu, seja nas profundezas da terra, seja no extremo leste ou no extremo oeste, seja onde for, para os quatro cantos deste mundo, eu não consigo escapar do Senhor. E nem mesmo posso me esconder. Ainda que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Eu não sou apenas vigiado pelo Senhor, eu não sou apenas conhecido pelo Senhor, mas eu sou guiado, cuidado
não importa onde estiver. E isso para nós pode não parecer muita novidade, mas na época em que isso foi escrito, era muito comum acreditar que as divindades tinham uma certa jurisdição. Então aquela terra está debaixo do domínio daquele Deus. Aquela outra terra lá está debaixo de uma outra divindade. Mas não para o salmista. O salmista reconhece que o Deus que o vigia, que o Deus que o escrutina, que o Deus que o conhece, é um Deus onisciente e onipresente. É um Deus que é Senhor sobre toda a terra. E Ele o guiará por onde quer que ande. Então a gente tem mais uma resposta para essa nossa pergunta a respeito do Deus do salmista. E olha a partir do verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias da minha vida estão determinados, foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer um deles existir. Esse não é um Deus que apenas sonda o interior do salmista, esse não é um Deus que apenas está presente em todos os lugares ou que tem ciência de tudo o que está acontecendo. É também o Deus que o criou. E o criou de forma especial. Novamente, eu sei que não parece novidade para a gente. Mas crer que Deus te criou e te fez exatamente como você é, te amou, sonhou com você, te conheceu antes mesmo de você nascer, conheceu os teus dias, sabia o que viria a acontecer com você, e mesmo assim o criou. Ter essa convicção, e ele diz isso, né? Ele diz que ele tem profunda convicção de que as suas obras são maravilhosas. Essa crença que parece um tanto quanto óbvia, mas eu insisto, não é? Ela tem desdobramentos, ela tem implicações grandiosas e fundamentais na nossa vida. Crer que eu não sou fruto do acaso, crer que eu não sou um acidente, é confiar num Deus que criou, amou e conduz a humanidade pela sua história. Crer que Ele te criou é crer que Ele te desejou. É se sentir extremamente agraciado, privilegiado por ter recebido o dom da vida. E não tem como não glorificar, não render graças, não louvar a este Deus que nos fez. Aliás, não é à toa que o nosso mundo está do jeito que está. Num mundo extremamente depressivo, que não vê sentido, que não vê graça na vida. E eu digo isso não de forma genérica. As pessoas não veem graça na própria vida, não veem beleza na própria vida. Difícil.
reconhecer este Deus que está por trás de toda a história, que tem um propósito para a criação. E ele volta a essa questão dos pensamentos. Ele diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Uma possível tradução para este último verso seria: se eu terminasse de contá-los, quando eu acordasse, ou mais ou menos assim, se eu terminasse de contá-los, eu teria que acordar. Porque em sã consciência, acordado, desperto, eu não tenho capacidade de especular os teus pensamentos, de contá-los, de tomar ciência do quão grande é o seu conhecimento, que se estende, enfim, de norte a sul, de leste a oeste, e ultrapassa os limites da nossa capacidade de compreensão. Novamente, uma declaração de humilhação diante de Deus, dizendo: eu não alcanço, eu não dou conta de te acompanhar nos teus pensamentos, nos teus planos, nos teus projetos. Está para além do que eu posso entender, o que eu posso compreender. E aqui parece que tem uma interrupção. Aqui parece que temos, a partir do verso 19, um tom diferente. Aliás, tem muita gente que acha que esse salmo até é uma compilação de dois salmos distintos. Particularmente, eu não acredito nisso. E eu vou te explicar o porquê. A partir do verso 19, lê comigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. A gente tem aí uma mudança de tom bem abrupta. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. E é interessante porque agora nós vamos responder a uma outra pergunta. Num primeiro momento, a gente estava respondendo a pergunta primordial. Como é a relação do salmista com Deus e quem é esse Deus? Deus criador, um Deus que o conhece, um Deus onipresente, onisciente. Um Deus que o conhece tão profundamente que nem mesmo o próprio salmista consegue ter dimensão do conhecimento que Deus tem do próprio. Mas agora a gente precisa responder uma outra pergunta. Por que ele está escrevendo esse salmo? A gente respondeu para quem? Agora a gente precisa responder o porquê. E aqui, nesses últimos versos que a gente acabou de ler, a partir do 19, a gente tem a resposta. Pensa comigo que tudo que ele escreveu até agora é em função do que ele revela a partir do 19. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. O salmista, provavelmente, está sendo, pelo menos na sua percepção, vítima de uma injustiça. Tem um trecho aqui no verso 20, quando ele diz: porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Uma possível tradução para isso seria que usam o teu nome em vão, justificam-se usando o teu nome, fazendo uso do teu nome.
Ele está denunciando pessoas que são maldosas e ainda assim o fazem em nome de Deus. E ele está chamando essas pessoas de assassinos. E ele está revelando a Deus, ele está deixando claro para Deus o quão grande é o ódio que ele possui por essas pessoas. O que está acontecendo aqui é muito simples de entender. O salmista está levando a sua causa diante do grande juiz, do juiz de toda a terra. Só que ele não está fazendo isso de forma leviana, porque ele não conclui esse salmo pedindo para que Deus simplesmente aniquile os inimigos dele. Ele conclui esse salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Me coloque à prova, Senhor. E aqui a palavra, o termo no hebraico, é como submeter um metal ao fogo, para ver se é de fato um metal precioso. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que o salmista está fazendo, resumindo o salmo como um todo, é procurando a Deus enquanto passa por uma injustiça. Mas ao invés de chegar com a sentença, ao invés de se apresentar ao juiz com a causa resolvida, ele se queixa. Mas ao mesmo tempo ele reconhece a profundidade e a extensão do conhecimento e da presença de Deus. Ele pede para que Deus julgue sobre o assunto. Inclusive, ele se coloca diante de Deus como réu, pedindo para que Deus o sonde, para que Deus conheça o seu coração, para que Deus o coloque à prova, para que Deus tome ciência das suas inquietações e veja se na conduta dele existe algo que ofende a Deus. E ele insiste para que Deus o conduza no caminho eterno. Difícil entregar a nossa causa, difícil entregar as injustiças que nós julgamos que acontecem conosco ao juiz de toda a terra. Mais fácil é sentar na cadeira do juiz. Mais fácil é deliberar sobre o assunto e simplesmente estabelecer e organizar audiências onde só a sentença será proclamada, será proferida, ao invés de se colocar diante de Deus e pedir para que Deus o sonde e o conheça. Senhor, olha para o meu coração. Por acaso eu sou digno de trazer diante de Ti essas reclamações? Por acaso eu sou digno de determinar uma sentença, uma punição ao meu irmão? Por acaso eu sou digno de apresentar acusações sem nem mesmo pedir explicações? Em um mundo extremamente sensível como o nosso, em um mundo hoje praticamente mais virtual do que real,
onde todos se escondem atrás das suas personalidades virtuais, dos seus perfis, e ao mesmo tempo um mundo extremamente sensível, todo mundo é injustiçado e todo mundo ao mesmo tempo é juiz. Só que isso não é novidade. Se você bem lembra, isso nos acompanha desde o Éden. Adão e Eva não foram só crianças desobedientes. Adão e Eva, e se a gente não pode falar exatamente por Adão, mas por Eva a gente pode falar com certeza, porque está escrito. Eles foram tentados a possuir um conhecimento que não lhes pertencia. A tentação da serpente é muito clara. Ela diz, olha, esse negócio de que vocês vão morrer se comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal é mentira. Essa imagem poética, ela é fundamental para as bases da nossa fé. O que está acontecendo ali é claro. A serpente tenta e seduz Eva para que ela venha a optar por um tipo de conhecimento que não lhe pertence, uma maneira de enxergar a realidade que não lhe cabe. A serpente diz, se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, ou como os deuses, conhecedores do bem e do mal. A partir do Éden, a partir da entrada do pecado e da queda da criação, o ser humano descobriu, ou talvez não necessariamente descobriu, mas ele optou por se tornar o juiz da realidade. Aquele que diz o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. E o problema é que ele tem como base apenas a sua própria experiência e o seu próprio entendimento, que no mínimo são bem limitados. Não é à toa que hoje a gente tem ouvido expressões como a minha verdade é essa, para mim a verdade é isso. O ser humano abandonou mesmo, até mesmo a procura por uma ideia de verdade absoluta. E isso tem sido terrível para a nossa geração, isso tem sido terrível para as nossas relações. Eu não tenho dúvida que para muitas famílias, passar esse período de pandemia enfurnado numa casa, tendo que conviver com as mesmas pessoas o tempo todo, eu não tenho dúvida que todos foram expostos a grandes desafios. Coisas que estavam ocultas foram reveladas, foram trazidas à tona. Problemas, coisas que não foram resolvidas, ressentimento que você vinha acumulando. E talvez você esteja vivendo uma situação difícil em casa ou fora de casa e você se sinta injustiçado, você se sinta abusado, oprimido. E eu queria te confrontar com este salmo. Eu queria trazer o exemplo do salmista para você, que se sentia acuado, injustiçado. Provavelmente tinham pessoas tramando contra ele. Mas mesmo assim, ele não sentou na cadeira de juiz. Ele recorreu ao verdadeiro juiz de toda a terra, de todo o mundo.
e pediu para que esse juiz não tomasse apenas conhecimento das transgressões dos seus agressores. Não pediu a Deus que tomasse ciência apenas das infrações dos seus inimigos. Ele não se justifica diante de Deus. Ele apenas reconhece quem é esse Deus, traz a sua causa, mas conclui o salmo dizendo que confia no conhecimento, na sondagem, no juízo e no amor do seu Deus. Por vezes, eu e você, e eu digo por vezes como quase um eufemismo, na maioria das vezes, eu e você gostamos de sentar na cadeira do juiz. E nós gostamos, inclusive, de não apenas apontar os dedos, não apenas fazer acusações, mas também supor intenções. Ele está fazendo isso porque, na verdade, ele é assim, assim, assado, e ele quer, no íntimo dele, fazer com que isso aconteça. Nós, assim, temos reivindicado um tipo de vidência que não nos pertence. E nós rompemos relações. E nós acusamos o nosso próximo, os nossos familiares, os nossos irmãos, com base única e exclusivamente nas nossas insatisfações, porque o nosso referencial continua sendo o nosso coração enganoso, que vive contando uma série de mentiras para nós. Deixa eu fazer um parênteses, deixa eu dividir com vocês uma percepção que eu tenho. Embora não seja um comentário propriamente dito das Escrituras, é uma conclusão que eu chego com base naquilo que eu conheço das Escrituras. E, obviamente, com base no pouco de experiência de vida que eu possuo. Conciliando essas duas coisas, eu tenho pensado muito sobre isso, que é o quê? Todas as relações têm um ponto de saturação. Não é possível você passar anos ao lado de uma pessoa e não ir lentamente se incomodando com manias, com posicionamentos, com posturas. É normal. Normal, completamente normal. Eu lembro quando eu cheguei a essa bifurcação, a essa encruzilhada, onde eu tinha que tomar uma decisão. E qual que é essa decisão? Todo momento todas as vezes que nós chegamos a este momento, esse ponto de saturação, nós temos que tomar uma decisão. Ou eu fico com a relação, ou eu fico com o ressentimento. Simples assim. Se eu for ficar com o ressentimento, não vai dar para seguir com a relação. Porque tudo o que a outra pessoa me fizer, tudo o que ela falar vai soar como provocação. Vai soar como alfinetada. Vai soar simplesmente, não vai descer legal, vai descer quadrado. Vai queimar. Porque eu me apeguei ao ressentimento. E eu estou acumulando, então eu estou aqui, mais um, tá vendo de novo? Olha lá, não muda. Pois é. Essa é uma opção que você pode fazer. Existe uma outra opção que é optar pela relação. Se você optar pela relação, não tem como você mudar as pessoas, não tem como você fazer com que elas sejam exatamente o que você espera que elas sejam. E
confia em mim. Eu vivo frustrado por causa disso. Eu queria ter esse poder de poder mudar as pessoas. Mas isso é vaidade. E isso é manifestação da minha carne. Existe uma maneira de você superar o ponto de saturação de uma relação. É optar pela relação e entender que existem limites para a sua ação. Você pode dar toques, você pode conversar. Só que se as suas expectativas estiverem no lugar errado, se você se usar como referencial de justiça, do que é certo e o que é errado, o que você concorda e o que você discorda, você vai viver frustrado. Confie a Deus o trabalho de juiz. E vou te dizer um negócio, como já aconteceu comigo, a partir do momento que você opta pela relação e não pelo ressentimento, as escamas dos teus olhos caem. E você começa a perceber que muitas vezes existem pessoas que te amam profundamente. Profundamente. Estão comprometidas com você. Pessoas que há anos não desistiram de você. E não tinham obrigação de te amar. Depois que as escamas dos teus olhos caírem, depois que você descartar e desqualificar o ressentimento e confiar a Deus e ao Espírito Santo a transformação daquela pessoa, você vai conseguir se sentir grato por aquela pessoa que muitas vezes tem sido um espinho na sua carne. Seja um marido, seja uma esposa, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja até mesmo um amigo. Não opte pelo ressentimento. Isso quem faz é aquele que senta na cadeira do juiz e simplesmente organiza audiências para proferir sentenças e não audiências de conciliação. O humilde, aquele que conhece a Jesus Cristo, aquele que é discípulo de Jesus, que confia em Deus, não confia no próprio juízo, seja a respeito dos outros, seja a respeito de si mesmo. Desconfia de si mesmo, desconfia dos seus sentimentos, desconfia das suas frustrações, desconfia do seu entendimento e percepção. O discípulo de Jesus confia em Deus para ser o juiz de todas as situações. Como que se faz isso? Simples. Obedecendo a Jesus. Quando a gente obedece a Jesus, a gente está confiando que Ele julgará sobre essa situação, mesmo que agora não faça nenhum sentido para nós. Quando Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo, quando Jesus diz que nós temos que nos submeter aos perversos, quando Jesus diz que a gente tem que virar outra face e andar mais uma milha, o que ele está dizendo? Não é o seu trabalho julgar. E eu sei que é meio clichê falar em julgar, porque hoje em dia as pessoas usam isso para impedir que façam qualquer tipo de avaliação sobre nós. Mas não é isso. As avaliações serão feitas. A questão é o que você faz com essa avaliação. É a sentença, é a condenação. E Jesus está dizendo que a gente não pode sentar nessa cadeira, que a gente não pode viver dessa forma. Do contrário, a gente não conhece a Jesus e não tem andado nos caminhos eternos. Queria ler para você, lá em Lucas 18, texto muito conhecido, e eu queria chamar a sua atenção para o começo desse texto, para o primeiro verso, Lucas 18, verso 9. Lucas 18, 9, acompanhe. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros.
Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa questão da hipocrisia, e quando eu digo hipocrisia, eu digo num sentido bem neotestamentário, não apenas no quesito incoerência e inconsistência, mas hipocrisia como a atitude do ator, daquele que usa uma máscara. A religião, infelizmente, ela, talvez na maior parte das vezes, ela se torna uma ferramenta nas mãos de pessoas orgulhosas, vaidosas, que, como diz o texto, confiam na sua própria justiça, ou seja, estão vivendo a lógica do pecado. A religião muitas vezes é usada para elevar uns e outros, para que a gente se sinta, às vezes a gente não precisa nem dizer isso, até porque não pegaria bem. Mas, e o fariseu não diz, né? O fariseu, diz o texto aqui, que ele orava no íntimo, ou seja, ele não estava falando, ele estava pensando, né? Muitas vezes a gente não profere essas palavras, dizendo, eu sou melhor, eu sou esse cara aí é um lixo, eu sou superior espiritualmente, ou coisa do tipo. A gente não fala, a gente não verbaliza isso. Mas, com o tempo, a gente começa a derrapar e soltar uma coisinha ali, outra ali. E o lugar que a gente chega é sempre o mesmo. É o da autopromoção, da exaltação do eu e da diminuição do outro. O salmista, e se eu não disse até agora, eu digo, a tradição nos diz que esse salmo que a gente leu é um salmo de Davi. E diz a palavra de Deus que ele tinha o coração segundo o de Deus. O que Davi nos ensina, assim como Jesus aqui, muitos anos depois, é que só aqueles que se humilham, só aqueles que permitem que Deus conheça o seu interior, e claro que Deus conhece, mas quando você convida a Deus, quando você se coloca, quando você de antemão se apresenta, isso mostra a sua integridade espiritual. Quando você, antes de estabelecer qualquer juízo, antes de tomar qualquer decisão, quando você se coloca diante de Deus, e fala, Deus, me sonda, me conhece, olhe para as minhas inquietações e me coloque à prova e me mostre se existe algo na minha conduta que te ofende. Eu não estou vendo. O salmista, ele está humilhado diante de Deus. Ele falou assim, eu não estou percebendo, mas se existe, eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero que o Senhor me coloque à prova. Porque eu não confio no meu juízo, eu confio no seu juízo, eu confio que o Senhor pode me vingar. Eu não confio em mim. O discípulo de Jesus sabe muito bem disso.
que aqueles que se exaltam serão humilhados. Mas aqueles que se humilham verdadeiramente, genuinamente, aqueles que são puros de coração, verão a Deus e serão exaltados por Deus, no tempo dele, de acordo com a vontade dele. A nós cabe reconhecer que o juízo pertence a Deus. A nós cabe cuidar e amar os nossos irmãos e familiares da maneira como Cristo nos amou e cuidou de nós. E eu encerro essa mensagem de hoje com a citação do Dr. Houston, quando comenta escritos de Agostinho, ele diz o seguinte: a defesa própria apenas tranca a porta para a misericórdia de Deus, enquanto a humildade nos abre para o conhecimento mais profundo do eu, levando, por sua vez, a uma intimidade maior com aquele que ama as nossas almas. Aqueles que se defendem, aqueles que se justificam, não gozam da misericórdia de Deus. Mas aqueles que abaixam a guarda, se permitem serem conhecidos, sondados, provados, disciplinados por Deus, duvidam do próprio entendimento e juízo. Esses acabam se conhecendo melhor e, consequentemente, conhecendo aquele que de fato ama as nossas almas. Deus te abençoe, uma excelente semana, não sente na cadeira do juiz, cuide daqueles que Deus te confiou, como Jesus cuidou de você. Confia a Ele o juízo de todas as situações. E Ele não vai te decepcionar. Deus te abençoe. Uma boa semana.